Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma tarefa de fluidoterapia do Grupo Espírita Fraternidade. É com muita alegria que nós, todos os domingos, estamos aqui trazendo um texto para reflexão, sempre extraído do Evangelho de Jesus, e esse trabalho que com certeza atinge muita gente. Como sempre fazemos no início, a gente começa sempre com uma prece, está nesse instante pensando em Deus, em Jesus, que a gente possa ter gratidão no nosso coração por tudo que nós estamos passando, vivendo, todas as situações que nos ocorrem, lembrando que tudo, absolutamente tudo, serve para o nosso crescimento. E Deus está sempre ao nosso lado, está sempre nos auxiliando. E o fato de estarmos aqui vivos, trabalhando, isso significa que estamos no caminho do aprendizado. Então, gratidão pela saúde, por mais um dia de existência e que a gente possa aproveitar todas as experiências vividas para o nosso progresso. Antes de começar, a gente sempre pede para que as pessoas possam estar se inscrevendo no canal, ativando o sininho, dando um like, fazendo algum tipo de comentário nos vídeos, para que dessa forma a plataforma possa estar indicando esse trabalho para outras pessoas, tá bom? Eu vou falar um pouco sobre o seguinte tema: ante o livre-arbítrio. E o texto base é o seguinte: nada te admires do que eu já havia dito, ser preciso que nasças de novo. Jesus disse isso em João capítulo 3. Surge aqui e ali aqueles que negam o livre-arbítrio, alegando que a pessoa no mundo é tão independente quanto um pássaro no alçapão. E justificando o assédio, menciona a junção compulsória do espírito ao veículo carnal, os constrangimentos da parentela, as convenções sociais, as preocupações incessantes na preservação da energia corpórea, as imposições do trabalho, a obediência natural aos regulamentos constituídos para a garantia da ordem terrestre. Esquece-se de que não há escola sem disciplina. Certamente todos os patrimônios da civilização foram erigidas pelas criaturas que usam a própria liberdade na exaltação do bem. No entanto, para fixar as realidades do livre-arbítrio, examinemos o reverso do quadro. Reflitamos ainda que, superficialmente, em nossos irmãos menos felizes, para recolher-lhes a dolorosa lição. Pensemos no desencanto daquele que amontoara moedas por longo tempo, acumulando o suor dos semelhantes em louvor da própria avareza. E sentem a aproximação da morte, sem migalha de luz que lhe mitigue as aflições nas trevas. Imaginemos o suplício dos que trocaram veneráveis encargos por fantasiosos enganos e despertaram no crepúsculo da existência, qual se fosse arremessados, sem perceber, a secura asfixiante de escabroso deserto. Ponderemos a tortura dos que abusaram da inteligência, reconhecendo à margem da sepultura os deprimentes resultados do desprezo com que espizinharem a dignidade humana. Consideremos o martírio dos que desvirtuaram a fé religiosa, anulando-se no isolamento improdutivo, ao repararem, no término da estância terrestre, que apenas disputaram a esterilidade do coração. Meditemos no remorso dos que se rendem à delinquência, hipnotizados pela falsa adoração a si mesmo, acordando abatidos e segregados no fundo das penitenciárias de sofrimento. Ninguém pode negar que todos eles, imanizados ao cativeiro da angústia, eram livres. Contanto, os empregos do aprendizado na experiência física eram livres para construir e educar, entender e servir. Eis porque a doutrina espírita fulge na atualidade diante da mente humana, auxiliando-nos a descobrir os estatutos divinos, funcionando em nós próprios, no foro da consciência, a fim de aprender que a liberdade de fazer o que se quer está condicionada à liberdade de fazer o que se deve. Estudemos os princípios da reencarnação, a lei de causa e efeito, à luz da justiça e da misericórdia de Deus. E perceberemos que mesmo encarcerados, agora em constringentes obrigações, estamos intimamente livres a aceitar com respeito e humildade as determinações da vida, edificando o espírito de trabalho e compreensão naqueles que nos observam e nos rodeiam, marchando gradativamente para a nossa emancipação integral desde hoje. A reencarnação é uma das coisas que a doutrina espírita vem
nos explicar. E a pergunta que fica é: como encontrar justiça em Deus? Como aceitar equilíbrio na questão humana partindo de Deus sem a questão da reencarnação? Como explicar tamanha diferença na nossa humanidade? Quando eu acredito piamente na reencarnação, eu passo a entender uma série de processos e, consequentemente, eu passo a aceitar essas coisas. Imagina que eu hoje acredito plenamente na reencarnação e eu sei que cada reencarnação é um ano letivo nessa escola terrestre e que nessa imensidão de escola, com tantos humanos, a minha sala de aula é composta pelos meus parentes mais próximos, pelos meus pais, pelos meus irmãos. E acreditando na reencarnação, eu sei que essas diferenças que existem dentro da minha sala de aula, da minha família, é exatamente por isso. Porque cada um teve suas experiências em encarnações anteriores e hoje nós nos juntamos para que de alguma forma a gente venha a se ajudar, venha a compreender, venha a aprender com essas diferenças. Percebam que todas as vezes que eu coloco a reencarnação como um ponto real na minha vida, as coisas vão gradativamente ficando mais fácil. Eu vou passar a entender melhor, eu vou passar a aceitar mais, eu vou passar a perdoar mais, eu vou passar a entender mais. Todas as diferenças, todas as dificuldades, tudo que os meus irmãos sentem, tudo que é feito, tudo isso fica muito mais fácil de se compreender, acreditando que nós estamos aqui por diversas vezes e que tudo o que acontece comigo hoje é resultado de todas essas situações causadas, feitas, realizadas por mim em toda essa existência. A reencarnação faz com que eu olhe hoje para a pessoa que de repente ocupe um cargo de dirigente numa empresa ao qual eu sou subordinado e sei que aquilo lá é passageiro. Tanto o cargo de dirigente que ele tem, quanto o cargo de subordinado que eu tenho. Porque essas coisas vão se inverter porque eu preciso entender, eu preciso aprender como funciona o comandar e o ser comandado. E aí a gente aceita com mais facilidade, aprende a perdoar, aprende a se resignar com todas as situações. E melhor, eu não vou em hipótese nenhuma me sentir superior se eu estou comandando alguém e, por outro lado, não me sentirei inferior se estou sendo comandado. Tudo isso faz parte de uma grande escola em que eu precisarei estar ocupando todos os espaços para aprender sobre todos os pontos. Como o texto diz, eu não vou em hipótese nenhuma usar toda a minha inteligência atual ou a minha capacidade de liderança para fazer com que as pessoas se percam ou tirar proveito disso. O texto, inclusive, fala a respeito de pessoas que podem estar usando a sua capacidade de persuasão, de convencimento dentro da religião, usando em benefício próprio, deturpando aquilo que poderia ser extremamente importante para trazer a harmonia entre os irmãos. E mesmo esses que causam esse tipo de situação, quando nós tivermos a consciência da reencarnação, a gente vai entender que eles só estão passando por um momento de ilusão. E que quando eles acreditarem realmente que tudo isso que eles fazem trará uma consequência, eles não pagarão para ver. Acreditar na reencarnação faz com que eu entenda que o que eu vivo hoje foi exatamente um plantio de uma encarnação passada. E que se isso não me agrada, basta eu começar a trabalhar num plantio novo. A gente sabe que todas as vezes que nós estamos colhendo algo, é difícil, porque aquilo lá não me agrada, eu tenho que dividir o meu tempo entre aquela colheita e o plantio de uma nova semente, daquilo que verdadeiramente eu acho que é importante para mim e que vai me trazer paz e benefícios, não só para mim, mas para as pessoas que me cercam. Acreditar na reencarnação vai fazer com que eu entenda que, independente de onde eu esteja, ali é o meu lugar. E eu fui colocado ali, nessa encarnação, para aprender sobre todos os assuntos que aquele ponto onde eu estou irá trazer ao longo dessa existência terrena. Acreditar na reencarnação, por fim, que eu entenda que Deus é amor absoluto e que tudo que foi criado por Ele é perfeito e que nada está fora de ordem. Acreditar na reencarnação me trará a certeza e uma fé raciocinada de que tudo que eu faço, tudo que eu vou realizar, me trará um benefício no futuro, desde que isso venha a trazer benefício para aquele que me cerca. Não consigo nada só. Não sou absolutamente nada melhor do que ninguém. Não tenho privilégios a mais do que ninguém, porque não sou melhor do que ninguém. Mas também não tenho nenhum privilégio a menos do que ninguém, porque eu não sou menor do que ninguém. Compreender isso
significa que eu faço parte de uma grande família. E sendo parte de uma grande família, sou uma célula de um grande corpo, eu tenho a minha importância fundamental para esse corpo. E que, ao juntar-me com todos os outros humanos, a gente é exatamente o que deveria ser, que é essa grande humanidade. E que só temos a possibilidade de crescer unidos. Acreditar na reencarnação, por fim, é saber que, desde o momento em que eu acordo até o momento em que eu durmo, eu estou sendo observado pelos benfeitores, estou sendo orientado e que Deus coloca na minha vida tudo o que eu preciso, todas as ferramentas e todas as instruções necessárias para o meu crescimento. E que se eu ainda não consigo entender isso e uso tudo que eu aprendi, tudo que me é colocado para benefício próprio, eu terei que, em outra encarnação, fazer todo o caminho de volta até chegar à direção correta, que é a colaboração mútua com todos os meus irmãos. Que Jesus possa estar sempre ao nosso lado, como sempre está, e que nós possamos perceber essa presença, entender todas as suas palavras foram ditas como lição, como orientação para o nosso crescimento. E que nós temos o dever e a obrigação de dividir isso de forma extremamente espontânea e principalmente com atitudes com todos aqueles que nos cercam. Situações simples que podem fazer grande diferença. Um abraço, um bom dia, um muito obrigado, um com licença, um pode passar, coisas simples. Que Jesus possa nos abençoar e que Deus, na sua infinita misericórdia, esteja sempre ao nosso lado. E que a gente possa perceber essa presença a todo instante. E que todas as vezes que nós nos sentimos compelidos a reclamar de algo, venhamos a lembrar, a reencarnação existe e eu tenho toda a oportunidade nessa e nas outras de crescer. Que até o nosso próximo encontro, que a doce paz do nosso amado Jesus possa estar no coração de cada um. Muito obrigado, Deus abençoe.